Fabrício Naides, que já aqui em quadro comigo, a gente vai agora lá para a Argentina, né, Naides, que é para falar sobre os dados da inflação registrados no mês passado, no mês de dezembro, primeiro sob o governo de Javier Milei. O que você destaca desses números para a gente? Hoje a gente completa um mês oficialmente de governo de Javier Milei, ele que assumiu em 10 de dezembro de 2023. A gente fez toda uma cobertura especial aqui na Jovem Pan News e ontem saiu os dados da inflação por lá. Inflação que era um dos problemas mais graves da Argentina, um dos assuntos mais destacados durante a campanha eleitoral, e que a projeção era a seguinte, Lívia, a inflação na Argentina estava ali no comecinho da casa dos 2 dígitos, fechando entre 10% a 15%. Os especialistas previam que em caso de vitória de Sérgio Massa, o então ministro da Economia, houvesse uma certa estabilidade, que permanecesse nessa faixa dos 10% aos 15%, apesar da vontade de Massa de colocar essa inflação na casa de 1 dígito. E que no caso de vitória de Javier Milei, esse número disparasse, passasse ali entre 20% a 30% nos primeiros meses de governo. Bom, Milei foi eleito, a expectativa divulgada ainda no começo dessa semana, no final da semana passada, melhor dizendo, era que a inflação de dezembro, no caso mais otimista, fechasse em 16%, no mais pessimista, 31%. Ficou mais próximo do pessimista. A inflação fechou em 28% no mês de dezembro, puxado pela forte desvalorização do peso, uma desvalorização de quase 50% da moeda da Argentina, e também ali do fim do subsídio para certos produtos, certos serviços lá na Argentina. A gente está falando aqui, né? Exatamente, a gente está falando aqui de transporte, está falando de combustível, está falando de alimentos, exatamente, energia. Então é uma situação muito delicada na Argentina. Milei já sabia que o resultado ia ficar por aí, na faixa dos 28%. Ele havia falado lá no discurso de posse, sem surpresas para ninguém, de que a situação ainda vai piorar muito na Argentina antes de começar a melhorar. Se ele vai encontrar essa luz no fim do túnel ou não, a gente ainda não sabe, mas a expectativa é de que para os próximos meses esse número continue por aí e até mesmo aumente, principalmente com essa retirada ainda, sentindo os reflexos da retirada dos subsídios, e a expectativa de que esses preços, principalmente combustível e energia de forma geral, aumente ainda muito por lá. Para o desespero dos argentinos, né, Naides? Que vou convidar agora os nossos analistas, comentaristas para falarem sobre isso também. Começando com você, Piperno, espero que seu áudio esteja tudo bem. Como o Naides que muito bem explicou para a gente, esse dado elevado de inflação só em um mês, só em dezembro, já era esperado. Sem dúvida nenhuma, Lívia. Já era esperado, né? Mas, apesar disso, a oficialização desse dado pelas instituições que fazem essa apuração pode dificultar ainda mais as articulações entre governo e o Congresso na aprovação daquelas primeiras medidas radicais de Milei? Lívia, veja, é tudo isso que o Fabrício descreveu, mais a questão do fim do congelamento. Então, agora os preços foram liberados e, obviamente, a inflação sobe, e isso já estava previsto. Então, não aconteceu nada que não havia sido previsto e também prometido pelo presidente Milei, né? Ele havia assinado com esse pacote econômico, com essas medidas todas. A questão é como é que ele vai negociar isso com o Congresso. Ele não tem maioria. E a forma como ele enviou o pacote recente aí, né? Enfim, o pacote ônibus, que enfim, previa uma série de medidas emergenciais, foi um desastre. Até porque ele também pediu autorização para que ele passasse a ser praticamente um autocrata nas questões de economia. Então, isso foi muito mal recebido. Uma espécie de medida, enfim, de medida provisória em um momento que o Congresso está de férias. Então, ele vai ter que negociar. A parte que já estava prevista da piora imediata já está acontecendo. A questão é se o Milei vai conseguir negociar a melhora para o futuro que ele tanto espera. É aquela velha história, né, Pipiano? Governar por decreto ou por medida provisória é sempre um risco. A gente pode até dizer que essa MP do Haddad, a MP da reoneração, ela é muito mais autoritária do que o decreto do Milei, porque o decreto do Milei ele ainda não foi discutido, ainda não foi debatido no Congresso. Bom, essa desvalorização do peso, esse impacto na inflação, isso é uma acomodação à realidade. Isso mostra o quanto o governo
do Alberto Fernandes, ou quanto o seu ministro da Economia, que disputou a presidência, o Sérgio Massa, eles controlaram, né, mantiveram artificialmente a inflação e o câmbio, né, na Argentina. Então, é um choque, primeiro, de realidade. É muito comum, inclusive em governos de esquerda, esse tipo de tentativa de maquiar os dados econômicos para tentar iludir o eleitor. Então, agora não, agora é o choque de realidade. Diante da realidade, aí sim, aí você propõe as medidas necessárias. Eu já falei aqui antes, eu acho que o decreto do Milei ele poderia ter sido mais pontual. Eu acho que quando ele tenta colocar mais de 400 medidas dentro de um pacote só, ele acaba inviabilizando esse pacote. Poderia ter atuado de uma forma mais estratégica, colocasse ali no decreto aquelas medidas essenciais e deixasse o resto desse pacote para a discussão no Congresso Nacional. Aí vai um pouco, talvez, de inexperiência política. Mas a Argentina vai muito bem ao lidar com a realidade.